E é real, os hóspedes, eles têm medo de estar no Rio ou não? Mas isso é distante da zona turística do Rio de Janeiro. Isso não é a realidade da zona turística do Rio de Janeiro. Esse conceito de rooftop, que é algo novo, já tinha lá no restaurante Varandão há algumas décadas atrás. Se você não tiver aquilo que aperta lá o calcanhar da operação no início, você dificilmente vai tomar uma decisão estratégica boa o suficiente para atender a expectativa do cliente. A maior ansiedade do turista é o deslocamento que ele tem quando ele chega no aeroporto para o hotel. Ele digita lá, quero um hotel frente praia, quero um hotel em Copacabana, né? Quero um hotel no Rio de Janeiro. Né? Então, o cuidado do cliente, fazer sua reserva nesse sentido, né? Para que ele acabe não sendo enganado com barato sai caro. Podemos? A Orla do Rio de Janeiro é um dos locais mais desejados, não só pelos brasileiros, como também pelos estrangeiros. Ficar hospedado ali com vista para o mar de Copacabana, uma das praias mais famosas do mundo, também é um desejo. E hoje a gente vai falar exatamente sobre como ficar hospedado na Orla do Rio de Janeiro. Esse é o tema de hoje do podcast Uai Turismo, que está sendo gravado direto daqui do Rio de Janeiro, nos estúdios da Rádio Tupi. Ele é formado em administração, com pós-graduação em gestão de negócios e finanças e especializações em análise de dados e inteligência artificial em Cambridge e Chicago. Ele alia visão analítica e experiência operacional para transformar a experiência dos hóspedes. Com mais de 20 anos de carreira nos hotéis Othon, Jorge Chaves é hoje diretor comercial e de operações da rede. Ele é referência em gestão estratégica e inovação na hotelaria brasileira em um hotel tão tradicional. Bem-vindo, Jorge. É um prazer recebê-lo aqui. Isabela. Eu não poderia esperar uma introdução falando do Rio de Janeiro diferente de uma mineira, né? Tem que falar de praia. Com sotaque, com praia. É isso, tem que ter. E com tudo, tem que ter, né? Tem que ter. Mineiro vai pra praia até quando tá nublado, né? É isso que a gente fica feliz, né? Não é à toa que Minas Gerais ocupa uma posição tão relevante pra gente na nossa segmentação. O mineiro adora a praia e gosta muito do nosso hotel também, então isso é ótimo. Na verdade, o Rio é a nossa praia mais próxima, né? Apesar do mineiro ir muito também pro Espírito Santo, se de carro a gente está a 400 e poucos quilômetros, que é... Pra gente é perto, né? Um estado com 853 municípios, né? Antigamente, quando eu ia mais a Minas, quando tínhamos hotel lá, o pessoal dizia que Minas Gerais tinha praia, sim, era o Rio de Janeiro, né? Então, faz parte. Estamos juntos ali. O Othon de Belo Horizonte sempre foi um hotel muito icônico. E assim, eu te falei que eu comecei minha carreira na hotelaria, né? Eu lembro eu passando em frente ali na Afonso Pena, o prédio é lindo, né? Um prédio arredondado, ele ficava muito iluminado. Era moderno ao seu tempo, né? Um prédio da década de 70. Exatamente. E aí eu tava com meu tio de carro, assim, ele tinha um fusquinha amarelo, ele passou e eu falei assim, esse aqui é o hotel mais chique de Belo Horizonte. E era mesmo, né? E era, durante décadas, foi um dos principais hotéis de Belo Horizonte, era um hotel muito bom. Era muito bom e muito bonito, né? Assim, e é uma característica do Othon, o restaurante no rooftop, quando nem se falava tanto de rooftop igual hoje a gente fala. Quando eu paro para analisar a arquitetura dos prédios que temos e que tínhamos, a gente vê como que foi sempre um hotel muito bem pensado, uma construção muito bem pensada para ser hotelaria à frente do seu tempo. Então esse conceito de rooftop, que é algo novo, já tinha lá no restaurante Varandão há algumas décadas atrás. Com a vista linda ali para o Parque Municipal, incrível, né? A mesma coisa acontece no Othon aqui de Copacabana, né? Mas antes da gente falar do Othon, eu queria falar um pouquinho da sua carreira, né? Eu te falei que eu imaginei que eu ia conversar com o senhor. Eu preciso esconder que pinto o cabelo não, né? Não pinto. E Jorge, me conta um pouquinho da sua carreira na hotelaria, assim. Eu gosto muito de falar como é que é possível crescer na hotelaria, principalmente num momento onde está todo mundo de home office e tal, esse prazer, assim, porque a hotelaria, ela realmente é uma paixão. Todo hoteleiro que eu converso é um apaixonado, né? Um hoteleiro, ele se torna um entusiasta do negócio, né? A hotelaria, isso é um dos motivos do meu grande carinho e apreço pela hotelaria, é porque ela permite o desenvolvimento interno. Então, quanto menos uma pessoa souber, muitas vezes é melhor.
que você vai lapidando tanto na questão cultural de cada rede, mas também no conceito da hotelaria. Mas para ser hoteleiro tem que ter um perfil específico, o gostar de servir, o gostar de pessoas, o gostar de gente, o gostar de estar disponível, o gostar de trabalhar bastante também, porque como você disse, num conceito de home office, não dá para adotar home office trabalhando dentro de uma área operacional de um hotel. 24 horas e não tem jeito, né? Como você disse, eu tenho 20 anos, indo para 21 anos de Hotéis Hilton. Comecei minha carreira na hotelaria em Hotéis Hilton. Comecei numa área administrativa, na época com um dos proprietários da rede, que foi o Sr. Álvaro Bezerra de Mello, qual tenho um grande apreço e carinho. E dali em diante eu fui trilhando vários hotéis, trabalhei por algum tempo nos outros hotéis da rede, como lá na Bahia, em Ondina, que tínhamos o Bahia Hilton, em Belo Horizonte, passei muitas estadas lá, grande período de permanência lá junto com a gestão da época do hotel, e dentro da trilha de conhecimento hoteleiro, eu saí de um cargo administrativo para então hoje ocupar a diretoria operacional e comercial de Hotéis Hilton. Esse caminho de carreira, são poucas empresas que possibilitam esse desenvolvimento, né? Verdade. Então eu sou um prata da casa com muito orgulho e que pude desenvolver ao longo desse tempo muitos trabalhos significativos dentro do grupo e principalmente me apaixonar pela história da empresa e obviamente pela hotelaria, que é uma das grandes forças do Rio de Janeiro. Turismo e hotelaria pura história, né? Assim, você está sempre contando uma história. E aí na sua carreira toda, qual que é, e hoje estando como um diretor, a gente vê aí o pessoal, né? Eu falo da minha época, assim, falo com muita tranquilidade, porque eu sou turismóloga. Eram duas coisas que eu questionava muito, assim. Primeiro, quem forma na faculdade já quer formar como gerente, já quer entrar como gerente, né? E aí, primeiro, qual que é a importância de ter passado pela operação para hoje conseguir assumir um cargo mais estratégico, né? Conhecer bem aquilo que você vai direcionar é fundamental. Eu digo que se eu não tivesse tido a bagagem que eu tive de ter passado por diversos desafios dentro de áreas de micro, eu jamais conseguiria compreender o macro. Então hoje na minha posição, obviamente eu tenho um olhar muito mais amplo do que eu tinha nas minhas funções anteriores. Entretanto, se eu não as conhecesse, e principalmente aquelas funções as quais o hóspede tem o seu primeiro contato, sua primeira experiência, e o que é um dos grandes marcos do início da trajetória dele dentro do hotel, a gente provavelmente se perderia nesse caminho. Então é impossível alguém sair de uma faculdade direto para um cargo gerencial. Vai ser frustrante para o hotel que o contratou e para a própria pessoa, porque não vai conseguir desenvolver o trabalho necessário. Por isso que a hotelaria e o turismo, de modo geral, ele é uma função em trilha, né? A pessoa vai se desenvolvendo numa trajetória que vai possibilitá-la chegar a uma determinada posição dentro da hierarquia de uma empresa e com bagagem suficiente para tornar esse caminho de sucesso. E até para entender, né? Quando um colaborador, às vezes, chega com alguma demanda ou com alguma dificuldade, se você já teve na operação, você sabe se aquela dificuldade ela é legítima, ela faz sentido ou não, né? Embora a hotelaria seja muito hotelaria e o turismo, né, de modo geral, mas cada dia uma novidade, né? Mas tem sim, né, esse conhecimento de bagagem que nos ajuda a tomar boas decisões. E quando a gente olha a necessidade de cada vez mais se reinventar, de criar experiências diferentes, de gerar a proximidade com o cliente, se você não tiver aquilo que aperta lá o calcanhar da operação no início, você dificilmente vai tomar uma decisão estratégica boa o suficiente para atender a expectativa do cliente. Então, a bagagem é fundamental dentro do desenvolvimento de um futuro hoteleiro. No caso do Hoton Copacabana ali, a gente acho que todo hotel ele acaba sendo o primeiro contato real do turista com o destino. Porque você chega no aeroporto, você está desembarcando, é meio que a mesma coisa. O aeroporto pode ser bom ou ruim, mas é já gera uma ansiedade, você não sente que você chegou no destino ainda, assim. Eu entrevistei o diretor de comunicação da Book e ele falou que numa pesquisa deles,
a maior ansiedade do turista é o deslocamento que ele tem quando ele chega no aeroporto para o hotel. Isso aí foi mapeado. Ou seja, o hotel ele é de fato o primeiro contato não só com o lugar que ele vai ficar hospedado, mas com o destino. E estando de frente para a praia de Copacabana, a responsabilidade aí eu acho que ela triplica ou quadriplica, né? Como que isso é trabalhado ali? Eu vi que você tem um currículo enorme aí para trabalhar a experiência do hóspede, né? Se o check-in foi ruim, se ele foi mal atendido ali, aquilo ali pode, como a gente diz em Minas, desandar a estada inteira, Sim, né? Sim, verdade. A gente diz lá, Isabela, que é um caminho completo, né? Começa desde a procura por um hotel, onde a pessoa já vai criando expectativas. Verdade. Ela digita lá que era um hotel frente praia, que era um hotel em Copacabana, né, que era um hotel no Rio de Janeiro. Ela já vai criando algumas expectativas que vão precisar ser atendidas quando ele acessar o hotel, enfim. Mas o caminho começa lá atrás. Então a gente se preocupa com informações fidedignas, né, com avaliações reais. Então, a gente coloca fotos reais das nossas unidades. O nosso site ele é mapeado para identificar esse perfil de procura. As informações que estão contidas nas plataformas online, nas OTAs, elas também são condizentes com os produtos e serviços oferecidos pelo hotel. Que esse primeiro contato, embora exista muita informação envolvida, ele é o princípio de tudo e ele precisa ser bem fiel ao que o hotel proporciona. A partir dali a gente continua esse mapeio. A primeira impressão do hóspede, chegar na porta do hotel, encontrar o capitão porteiro para recebê-la, para abrir as portas, encontrar o mensageiro para receber as suas malas, ser designada até a recepção, o quarto que ela tanto procura e ela tanto desejou quando ela fez a reserva, estar dentro de um primor de qualidade que ela deseja. E quando a gente fala ali do Hotel Copacabana, o muito interessante dele é justamente essa impressão inicial que o cliente tem. Primeiro ele chega na frente do hotel e vê um hotel gigantesco. Nós temos 586 quartos, 31 andares ali de apartamentos e áreas para o cliente, e é um hotel muito grande que se destaca à distância. Você vê o Hilton Palace de qualquer ponto da cidade. Ele é o mais alto daquela parte de Copacabana? De Copacabana ele é o mais alto. Em Copacabana há 2 hotéis centrais em termos de altura, tá? Que é o Hilton Palace aqui no posto 5 e o Hilton aqui na ponta, na entrada ali, meio Leme, meio Copacabana ali, mais lá no início, perto da Rainha Elizabeth. Então, são 2 hotéis que pelo seu tamanho eles se destacam, né? E o Hilton, ele é um hotel robusto, porque ele, além de alto, ele é largo também. Então, ele chama muita atenção. E a gente falava no nosso bate-papo antes aqui sobre arquitetura, sobre conceitos, né? E isso é bem legal do Hoton, porque o Hoton, ele teve a construção do prédio teve uma definição ali que foi muito importante. Decidiu-se colocar uma sacada. E essa sacada, embora pequena, não é uma varanda, ela nos possibilita ter uma janela enorme para o mar. Então, quando o nosso cliente entra dentro do quarto, ele se depara com a praia de Copacabana emoldurada. De tirar o fôlego. É de tirar o fôlego. Eu vou falar porque eu estou hospedada no Hoton, inclusive muito obrigada pela recepção, tem sido incrível. E eu achei incrível ficar num apartamento de lado, porque quando eu vi que meu apartamento era lateral, eu achei que era aquele apartamento que você tinha que fazer assim, para ver a praia. Né? E não é. Eu vejo forte, ele tá aberto, assim, você vai ver a matéria lá, que você vai ver a foto da minha janela, assim, que não é uma janela, é uma mini varanda realmente, mas é à vista, assim, é um quadro mesmo. É um quadro, e isso é o bacana, como a gente é um hotel muito alto, então a gente, mesmo nos quartos laterais, a vista do mar é incrível. Incrível. Né? E na nossa posição ali, alguns quartos vêm outras praias, como as praias de Ipanema, vem Copacabana, obviamente, como um todo, e até eu tenho alguns poucos quartos de fundos, mas esses quartos vêm lagoa, vêm as montanhas ali atrás, então é um hotel muito bem desenhado e muito bem construído. O prédio foi construído para ser hotel? Ele foi construído pelo Grupo Hoton para ser hotel. E
até onde eu sei, é um dos únicos ou poucos hotéis que nunca mudaram de bandeira na orla de Copacabana. Olha só. Então todos os outros grandes hotéis ali, pelo menos os grandes eu posso afirmar, todos eles já mudaram de bandeira algumas vezes durante a sua existência. Hilton é um prédio que foi inaugurado em 4 de abril de 1976. Ou seja, esse ano nós estamos completando 50 anos de existência do Hilton Palace Hotel, e desde a sua inauguração ele pertence à mesma bandeira que o opera desde a sua inauguração. Aí eu quero começar a falar de experiência, né? Não só da experiência turística de estar na cidade, como da experiência do hóspede. Você tem um currículo onde a gente percebe que você investiu muito em inovação e tecnologia na sua carreira e está à frente da direção de um hotel extremamente tradicional. Como que você equilibra essas duas coisas? Porque as pessoas não abrem mão hoje da tecnologia e da inovação, mas elas também querem sentir a tradição do local, principalmente no hotel que é tão tradicional, né? Quem se hospeda muito sabe a tradição da rede. Como que equilibra isso? Isso é muito importante, né? Porque certas coisas elas são imutáveis. Uma das coisas imutáveis é a cultura que o hotel tem. A Othon é uma empresa como hotelaria, que tem mais de 80 anos de experiência em hotel. O Hilton Palace tem 50 anos. Então, o primeiro, respeito a essa história. Isso é imutável, né? E é isso que nos trouxe desde a sua inauguração a existir até hoje. São poucas empresas no Brasil que sobreviveram tanto tempo. Com certeza. Então ela tem uma história e ela precisa ser respeitada, e a gente respeita muito essa história. Por exemplo, há cerca de 2 anos atrás a gente decidiu abrir um novo espaço, que é um lounge business, que é onde as pessoas podem fazer um check-in privativo. A gente designou as suítes, alguns quartos importantes, presidentes, VIPs, para fazer um check-in diferenciado. E quando a gente estava decidindo que nome escolher para esse espaço, a gente não poderia ter escolhido algo melhor do que o nome da matriarca da família Othon, que foi a senhora Maria Malha. Que legal. Então a nossa sala é Sala Maria Malha, em homenagem à matriarca da família, esposa do senhor Othon, do qual tudo veio à origem, tudo veio a existir. Então esse respeito a essa origem, ele é muito importante. Mas tudo aquilo que é concreto e tudo aquilo que é Wi-Fi, a gente pode transformar e melhorar. E isso tem sido a nossa filosofia ali. Então a gente vem promovendo através de inteligência de mercado, entendendo que o cliente se importa, o que faz diferença na hospedagem dele, o que interessa para ele. A sua visão sobre a hotelaria é uma, a minha, vivendo ali no dia a dia, vai ser outra, mas qual é a percepção média do nosso cliente? O que ele busca, o que ele quer? E isso é fundamental para a gente tomar decisões. Às vezes a gente pode ir no achismo, que é um erro muito grande, pode acertar, mas pode errar muito. Porque no achismo a gente acaba caindo no que a gente gostaria. Exato. Né? O que é bom para mim, mas o que é bom para mim vai variar muito, né? Então a gente, antes de tomar qualquer decisão, qualquer ação, a gente se aprofunda na percepção do cliente. A gente faz pesquisas específicas, a gente faz pesquisas de mercado, a gente compara comportamentos de mercado de modo geral, a gente pede ajuda, informações de parceiros que detêm de muita informação e são muito úteis de modo geral, para a gente ir tomando decisões saudáveis sobre o produto. Por exemplo, a gente está fazendo neste momento, eu estou falando de janeiro e fevereiro de 2026, na Alta, a gente está fazendo uma obra muito relevante, que é uma reforma do nosso espaço de restaurante. E a gente definiu isso através das pesquisas que a gente fez. A gente precisava melhorar o espaço, a gente precisava tornar o espaço mais intimista, e a gente trouxe tudo que a gente conseguiu obter das informações do nosso cliente para um projeto que vai atender os desejos dele. A gente também viu que o nosso cliente corporativo, ele tem uma busca muito específica de tomar um café da manhã rápido, com pouco volume, com pouco barulho ao seu redor. Então, dentro desse projeto, a gente designou um espaço que vai atender a demanda do nosso corporativo. E isso... Tem volume grande de corporativo? Bastante. É mesmo? Bastante. Embora seja um hotel frente mar, por que não viajar a negócio e estar muito bem hospedado?
né? Então, essa filosofia nos ajuda muito, né? Essa busca nos ajuda muito. Então, a gente tem uma demanda muito considerável de clientes corporativos, de MICE também. Então, a gente foi decidindo aprimorar ali a experiência do cliente através daquilo que a gente aprendeu dele. A gente também percebeu que havia um espaço para a gente já começar a trabalhar com IA. Então, o nosso atendimento hoje, a gente incluiu um agente de reservas dentro da nossa central de reservas, que é atendimento por IA. Então, ele atende... E por que a gente viu isso? Porque o horário da minha central de reservas, ela começa... E a IA é diferente de um bot ali. É diferente de um bot, é uma IA mesmo, né? Então, como assim ela funciona? Ela atende durante o dia, mas principalmente nos horários onde eu não tenho um agente físico. Então, eu encerro o atendimento da minha central às 7 da noite. E a gente percebia que havia uma demanda muito grande após esse horário, no final de semana, num domingo. Então, essa nossa IA, que é chamado de LIA, e LIA porque é Maria Amália, né? Então, é uma homenagem, de novo, à nossa origem, à nossa tradição. Então, a LIA, ela faz esse atendimento, ela entende o que o cliente quer. Se ele quer um quarto com vista, ela vende o quarto, ela faz a reserva. Olha só. Né? E ela tira dúvidas. Por exemplo, você tem uma reserva e você diz para ela, olha, o número da minha reserva é esse, qual quarto eu vou ficar? E ela te explica o quarto que você vai ficar. Ela explica qual é a vista que você pode ter. Olha. Se é vista Leme, se é vista Copacabana, se é vista frente mar, né? O que você pode fazer, se você quiser, ter um quarto diferente também. Então, essa implantação, ela foi muito importante. E isso é muito relevante para a hotelaria. Normalmente, na hotelaria, a gente sempre está um passinho um pouco atrás do que outros segmentos vão evoluindo. Já ouvi falar isso, né? Mesmo. Isso acontece. Por exemplo, quando as companhias aéreas já estavam extremamente feras em revenue management, nós ainda não fazíamos isso. Né? A hotelaria não fazia isso. Foi um aprendizado com companhia aérea. Nós tínhamos muitas tarifas fixas, variava muito pouco. Hoje em dia, isso já não existe mais na maioria dos hotéis. E hoje você consegue fazer flutuação de tarifa muito mais regular do que na minha época lá atrás. Era construir um tarifário que a gente já tinha construído fixo, assim, de janeiro a dezembro. Exatamente. Né? E esse era o modelo antigamente. Né? Mas a hotelaria aprendeu com outra segmentação, que é a aviação, que a gente precisava fazer um RM das nossas tarifas. E hoje, boa parte da hotelaria do mundo e do Brasil já funciona assim. Né? Nós lá temos revenue em tempo real. Entrou 10 reservas novas, isso vai variar em alguma coisa dentro da nossa flutuação de diárias, que também funciona com inteligência artificial. Ele vai mapeando áreas quentes, ou seja, onde estamos afluindo mais ocupação ali, uma demanda aquecida, ele compara com demanda de mercado, aqui temos uma oportunidade de crescer em diária média. Ele vai funcionando isso automaticamente dentro do nosso sistema hoje. Isso é muito importante, porque tem algumas pessoas que dizem que tem medo da IA, que IA pode fazer ou deixar de fazer. Eu costumo conversar com o meu time para a gente não ter esse tipo de receio, porque no geral nós seremos substituídos por um outro humano que usa IA melhor do que a gente. Então, se a gente começar a usar antes, mais conhecedor nós vamos nos tornar e mais essa ferramenta, que ela não deixa de ser uma ferramenta, ela vai ser prática e usada pra gente. Então, a gente lá tem chat GPT para o nosso time de vendas, de marketing, que vai contribuindo ali para confeccionar, para fazer ajustes de texto. É uma ótima ferramenta de revisão. Né? Com certeza. Usá-la é muito prática e nos acelera. E a gente consegue ter aquilo que o humano é inquestionavelmente melhor, que é a sua capacidade criativa, mais livre para poder pensar e gerar aquilo que a gente tanto necessita, que é a evolução do nosso negócio. E canalizar o seu esforço, né? Exatamente. Eu acho que a IA, ela traz muito isso. Eu estive num evento nos Estados Unidos ano passado, de turismo, mais fechado, assim, só para destinos americanos. E uma das conversas que a gente teve lá com relação à inteligência artificial é assim, aqui a gente já não discute mais se vai usar, a gente discute só o como. Sim. Né? E aí eu acho que sai na frente a hotelaria e o setor de turismo no geral que souber utilizar da melhor forma, né? Para lá na hora que chegar na ponta,
conseguir atender o turista e o seu hóspede. E aí me conta da Lia, eu já fiquei íntima da Lia. Você já tem desde quando que ela está rodando? Ela tem 1 ano já. Um ano. Você já tem uma métrica aí de assim, quanto que ela tem sido acessada? Se já tem uma representação razoável aí com relação à reserva, quem se sente confiante para fazer a reserva, mesmo chegar na conversão real? Isso é fantástico. Quando eu pego assim, atendimentos feitos pela Lia no final de semana, ultrapassa 5.000 atendimentos. Olha isso, gente. No final de semana. Isso sexta, domingo? Sexta, domingo, no horário que a minha central não está funcionando. Então eu tenho muito atendimento à noite. Às vezes as pessoas estão lá com uma possível insônia. Ou não tenho dúvida. Uma duvidazinha ali da sua reserva. Ela vai lá e faz a pergunta, né? Tem gente que dá bom dia, boa tarde para ali, apenas isso, mas tudo bem, isso faz parte do bom atendimento que ela também deve dar. Mas o atendimento útil, né, assim, ele é muito representativo. Então a gente hoje tem um volume de atendimento no final de semana tão grande quanto é o dia de semana com agentes físicos, né? Só um pequeno trecho do que ela produz de receita. A gente teve na primeira semana de utilização da Lia, depois que a gente passou ali pelo soft opening dela, ela em um mês, ela chegou a vender R$300 mil só ela. De reservas, né? Então isso é muito bacana, né? E ela tem evoluído cada vez mais, ela vai aprendendo com o seu próprio atendimento, né? Então isso é muito bacana. O que a gente vai começar a implantar agora também são totens autônomos de atendimento, onde o hóspede vai poder fazer o seu check-in completo, pegar a chave do quarto e ir direto para o quarto. Isso a gente tinha alguns entraves antes tecnológicos que agora se tornaram possíveis, e a gente vai começar fazendo um teste inicial, e quem sabe esse sistema daqui a pouquinho evolua com a inteligência artificial, que é o grande interesse. Ele já olhar você, te identificar, quem sabe você já esteve aqui antes, já é um hóspede habitué, já sabe das suas preferências, já escolhe automaticamente o seu quarto com base naquilo que você avaliou das suas últimas hospedagens. Eu acho que esse é o caminho para a hotelaria, ela se tornar cada vez melhor. Eu digo que a gente não pode ficar discutindo com aquilo que é possivelmente reversível. Outras plataformas de reservas, outros meios de ocupação, a gente talvez não vá conseguir impedir que isso continue. Mas a gente pode criar um serviço cada vez mais qualificado, com uma experiência cada vez mais significativa, que de fato o nosso diferencial competitivo vai estar ligado nisso. E não se eu tenho um quarto ou uma cama ou não, né? Mas sim aquilo que eu proporciono de experiência do início da reserva até o check-out do cliente. Você sabe me falar aí quanto de estrangeiro e quanto de brasileiro utiliza a Lia para fazer reserva? Essa é uma boa pergunta, tá? Ela atende em todos os idiomas. Eu não tenho esse dado exatamente como. Mas você sabe qual que é mais? Eu quero entender assim, quem está mais aberto, o estrangeiro ou o brasileiro? Hoje ainda é o brasileiro. É mesmo? Tá? Acho que que o brasileiro ele tende a procurar mais informações depois que ele faz a reserva. Né? Então ela acaba tendo muito atendimento assim. O estrangeiro, a gente consegue alcançá-lo muito através das OTAs, né? Que é o que vai desbravando territórios, né? Então hoje a gente tem dentro da nossa ocupação mais de 70% de hóspedes estrangeiros, né? Que é bastante representativo. Eu digo que eu sou uma amostragem muito boa, com 586 quartos eu tenho uma boa amostragem. É só sentar na recepção ali e observar. E você vê vários idiomas ali. Eu também gosto muito de fazer isso. Quando eu estou viajando a passeio, né, de férias, eu costumo, ou até quando eu estou a trabalho também, eu costumo sentar um pouco no lobby bar e ficar ali apreciando o movimento, exatamente. Né? A gente aprende aquilo ali bastante. te conta muito, né? Conta muito. Então a gente tem um volume muito representativo de hóspedes estrangeiros e que obviamente utilizam das nossas ferramentas, mas a nível de dúvidas, questionamentos, etc., ali ela responde muito isso, muito bem, e isso é muito utilizado pelo cliente nacional. Isso é um dado fantástico. Eu imaginei que ia ser ao contrário. E aí você falou de mix de canais de venda, né? Aí eu quero que a gente fale agora, assim, tanto para trade quanto para quem vai consumir mesmo e comprar. Quando chegar as OTAs, que são as online travel agents, né? Que é Booking, Decolar, né? Essas empresas aí que gerou um pânico no mercado das agências de viagem, né? Que eram os principais intermediários.
E aí eu acho que tanto a hotelaria quanto a agência começou a entender mais a importância do serviço personalizado, do serviço humano, que não dá para automatizar, porque isso a máquina já está fazendo, né? Isso ele faz melhor do que a gente, mas tem uma parte do turismo que é o humano que faz. Como que não sei se seria a melhor forma, eu estou tentando falar de uma maneira mais para o público consumidor mesmo, assim, qual que seria a melhor forma, ou a mais prática, ou se depende do perfil de quem está comprando, fazer, por exemplo, uma reserva direta, né, que seria uma reserva direta no hotel, ou com a Lia, ou no site, ou no telefone, ou utilizar uma dessas plataformas digitais? Como é que equilibra isso? Bem, para o cliente final, eu sempre digo que compre onde você se sente mais confortável e seguro. Né? Para mim, como hoteleiro, é óbvio que a vinda direta por um canal direto é o que me dá mais, tem maior liquidez ali, que eu tenho um custo de reserva menor. Entretanto, as OTAs, elas são essenciais hoje para o nosso negócio, né? E o mix, ela dentro do nosso mix, é extremamente importante. Eu acabei de comentar sobre isso, né? Ela vai desbravando novos territórios. A minha verba de marketing, ela é limitada. Comparada ao de uma OTA, ela é ínfima. Né? Então a capacidade dela de promover destinos, de promover um hotel, de destacá-lo, de torná-lo conhecido a pessoas que eu não alcanço, ela é muito importante. Quando eu trago para o meu corporativo, para o meu MICE, eu tenho previsibilidade, são reservas que eu tenho com maior antecedência, e no geral há uma agência envolvida no meio disso, ou uma venda direta também. E a minha venda direta, ela me gera maior liquidez. Então eu consigo ter um melhor resultado através do crescimento da minha venda direta. O que é o ideal? O equilíbrio. Então eu não posso ter nem muita venda por OTA, demasiadamente, não me deixando espaços para agências, demais operadores, pessoas que convivem mais diretamente ali conosco, e ao mesmo tempo tem que ter espaço para a minha venda direta, que precisa crescer e evoluir. Então, esse equilíbrio entre essas vindas, entre essas origens, ela é fundamental para que a gente tenha um bom equilíbrio de resultado. E aí eu acho que assim, o grande ponto de decisão do hóspede mesmo, de quem está ali na internet comprando. Sim. Tarifa. Relação custo-benefício, né? Lá atrás, as OTAs, elas pediam uma garantia de melhor tarifa. Hoje, não mais, eu imagino. Né? Hoje... É mais barato comprar direto, é mais barato comprar no OTA, porque a gente falou de flutuação de tarifa também, né? Como decidir isso? Pesquisando nos dois? Acho que pesquisando nos dois é um bom caminho, tá? Mas o que a gente procura fazer é ter um equilíbrio tarifário. Não adianta muito eu dar para uma determinada segmentação ou parceiro uma condição ultra master especial e para outro não. Afinal de contas, eles podem estar falando com o mesmo cliente na ponta, né? A gente está hoje falando. Sim. Então, o que a gente procura promover é esse equilíbrio, onde o nosso cliente ele vai ver as mesmas tarifas nos mais diversos canais. Eu acho que o que conta muito aí vai ser o nível de serviço que cada plataforma ela pode ou não oferecer. Dentro de uma venda online, o cliente ele vai ter uma determinada gama de serviço oferecido ali durante a hospedagem. Ele está contente com isso, ele viaja assim, ele está confortável, ótimo, continue lá, não tem problema. Mas se ele quer mais uma personalização, um cuidado, uma indicação de aonde exatamente você vai ficar, é um destino novo, você não conhece, então um agente ali, ele vai trazer uma experiência bem diferenciada. Humana. A pessoa, o nosso cliente já conhece o hotel, muito Rio de Janeiro, né? O cara, né? Enfim, a pessoa conhece o Rio de Janeiro, conhece o hotel, já veio, ele sabe o que ele quer, ele vai se sentir tendenciado a fazer uma reserva direta. Então, esse caminho, ele é muito natural, né? Ele é muito saudável, inclusive. O ponto sempre é que todas as origens são muito válidas. O equilíbrio delas é o que a gente, como hoteleiro, aqui na ponta final da experiência do cliente, é o que a gente precisa para que a gente consiga alcançar bons resultados. Né?
num passado não muito distante, havia uma certa resistência pelas OTAs, mas também havia uma dependência de algumas empresas ou de algumas linhas de segmentação. Isso não era saudável para a hotelaria do Rio de Janeiro. Isso não é saudável para o hoteleiro. Então, ter isso bem equilibrado é o que vai favorecer um bom resultado no final das contas. Falando de tarifa ainda, assim, você falou que ela pode comparar e basicamente vai ser a mesma coisa, né? Eu falo muito por Minas Gerais que mineiro é uma criatura desconfiada, né? Acho que assim, o brasileiro todo, quando a gente está falando de negócio, mas o mineiro, ele tem aquela coisa de... Por que aqui eu acho que eu vou pagar mais caro, né? Quando você fala que é parecido, né? Vai ser muito similar, considerando mesmas condições de clima, tempo, sazonalidade, buscar na reserva direta e buscar na OTA, né? Se eu encontrei uma mesma tarifa ali, significa que o hotel, quando ele está fazendo a reserva pela OTA, ele está abrindo mão de uma parte e vai receber menos, porque você paga uma comissão para essa OTA. Por outro lado, na reserva direta, mesmo sendo o mesmo valor que ele paga, a sua lucratividade ela é maior, porque você não está comissionando. É isso que acontece, ou seja, para o turista, para o hóspede, não vai fazer diferença. Por exemplo, se a OTA, você paga uma comissão para ela, você tem um resultado, né, assim, financeiro melhor, mas uma vitrine maior. É isso que o hotel do lado dele também equilibra? É exatamente isso, né? A gente sabe que o comissionamento pago, né, desde uma OTA a um agente, é porque ele tem um custo envolvido nisso. Né? O agente, uma agência, ele tem um custo direcionado a pessoas, a plataforma que ele utiliza, né? Então ele está ali sendo o meu agente de venda. É como se eu tivesse um time comercial adicional promovendo e vendendo um hotel. Da outra ponta, eu também tenho isso dentro da OTA, né? Então ela faz a divulgação online, ela chega a caminhos que eu não alcanço, ela tem credibilidade para aquele cliente lá na ponta que eu não tenho. Eu não sou conhecido para ele lá, mas ele conhece essa plataforma, ele conhece a indicação que ela dá. E gera confiança. E gera confiança. Só um ponto de atenção é que vendas online, elas às vezes criam produtos não confiáveis. Né? Então, se o cliente lá, e falando isso para o cliente final agora, se você está vendo lá que há uma distância muito grande de tarifa, desconfie dessa origem. Né? Isso não é normal. O normal é o equilíbrio entre as plataformas, de modo que o que vai diferenciar o tipo de serviço ou de experiência que você já tenha com determinada forma de fazer a sua reserva. Você acha que quando ajuda demais o santo desconfia, né? Eu acho que a gente precisa tomar muito, a gente teve problemas assim, não diretamente na hotelaria, mas ano passado a gente teve viagens promo, 1, 2, 3 milhas, que eram tarifas muito baixas, ficaram impossíveis de ser pagas, assim, né? Isso, alguns clientes tiveram problemas, né, assim, de não terem confirmado suas reservas. Aconteceu aqui também? Aconteceu, né? Rio de Janeiro, vários hotéis faziam vendas ali. Então o cliente final, ele acaba sendo ali prejudicado pela sua experiência. Mas acabou que ele acabou confiando demais um produto que deveria gerar desconfiança. Né? E já tem até plataformas não do Brasil, não brasileiras, online, que fazem vendas mais baratas dos hotéis e você não faz ideia nem de quem seja. Né? Então, o cuidado do cliente fazer sua reserva é nesse sentido, né? Para que ele acabe não sendo enganado com barato sai caro. Não tem como, né? Assim, não tem como. Você tem um desconto de 70%, de 50% numa diária. Não paga o custo, né? Não é real, né? Mas se você entra no site do hotel e ele lá diz que a reserva custa 100 dinheiros e no outro lugar é 20, por que ele vai fazer isso? Não tem como. Qual é a lógica desse negócio? Isso não existe. Né? Eu acho que a gente tem que aprender a pensar que a mesma lógica para produto, ela vai valer para serviço do mesmo jeito. Né? Não tem como você comprar uma caneta super bacana por um preço e achar ela depois com um preço muito barato. Ela vai ser falsa. Exatamente. Né? A mesma coisa acontece no serviço. A lógica né? é mesmo. Ô Jorge, e aí me fala, a gente falou dessa experiência inteira, né? Desde a pesquisa na internet, que já é aquele hóspede que ele já está sendo trabalhado, até o check-out e o pós-check-out, né? Quais são esses momentos aí que são mais críticos nessa jornada inteira de experiência? Isso é muito interessante, né? Aí vai depender muito da origem do cliente, perfil de idade, se ele é um hóspede estrangeiro,
Então, por exemplo, a gente nota que o hóspede estrangeiro, por exemplo, ele depende muito das informações do hotel. Então ele confia que o hotel é o seu porto seguro. Então ele precisa que o recepcionista, que a nossa área de concierge, dê as informações que ele tanto necessita para que ele possa transitar pela cidade e se sentir seguro com as escolhas que ele está fazendo. Quando a gente pega um hóspede nacional, né, aí a depender da faixa etária, ele vai ser mais autônomo nesse sentido. Então isso vai variar muito, tá? Mas o que a gente percebe é o seguinte: o cliente, ele precisa encontrar o que ele contratou. Por isso que é muito importante uma informação fiel daquilo que você oferece. Né? Entregar o que prometeu mesmo. Entregar o que prometeu, né? É o custo-benefício da viagem, ele vai pautar nisso. Eu criei essa expectativa e ela não foi frustrada. Então, quando a gente consegue garantir isso de modo geral, quando a informação desde o início ela é relevante e é verdadeira, e a gente consegue entregar isso dentro da operação, e é claro que um hoteleiro sabe, o hoteleiro enfrenta o problema o dia inteiro. Né? São vidas e vidas passando todos os dias pelo hotel. Verdade. Um problema ou outro a gente vai ter. Eu brinco com o meu time que a gente nunca vai impedir o problema de existir, mas a gente pode controlar a forma como a gente reage ao problema. Como que a gente vai solucionar isso de modo a não prejudicar a experiência do nosso cliente no final? Essa é a verdadeira missão do hoteleiro. Essa é a verdadeira missão do turismo, né? E isso que a gente vai sempre pautando e se preocupando, e aí vai variando com cada cliente. Então, nesse sentido, a gente criou lá a Sala Maria Amália com um atendimento VIP, sentado. Isso era um gargalo para quem vinha para aquele nicho de negócio, ou para aquele tipo de categoria de quarto. Tipo, buscando mais luxo. O cara quer mais luxo. Então ele quer sentar, ele quer tomar um espumante, um vinho enquanto ele está fazendo o check-in dele. Não quer ficar na fila. Não quer ficar na fila. É um hotel muito grande. Exatamente. Né? Então, à medida que a gente vai percebendo esses gargalos, a gente vai evoluindo. O café da manhã do Skylab, por exemplo, ele é focado na experiência. Então, ele é um handmade café da manhã focado na experiência do cliente. Por quê? A gente percebeu que para que a gente nichasse bem o hotel, como ele é muito grande, então eu precisava segmentar as minhas categorias de luxo para esse perfil de cliente. E ele dependia desses serviços aqui. Mas eu tenho aquele cliente também que ele quer quase que um bed and breakfast. Ele quer pegar, comer, sair, ir embora, tocar o negócio dele. Então ele quer agilidade. E aí a gente criou algumas ferramentas. Por exemplo, a gente tem o nosso room service, que funciona por aplicativo. Ele pode ali escolher o seu cardápio, solicitar, ir direto para o quarto, ser entregue lá. A gente tem atendimento aí focado mais no hóspede de lazer. A gente tem atendimento na praia. A gente abriu em agosto de 2024 o nosso Wave by Othon, que é o nosso quiosque na praia. Bacana. E de onde veio isso? A gente tinha uma reclamação muito constante que o nosso cliente não encontrava lugar na praia para ficar do hotel. Na hotelaria do Rio de Janeiro, não sei se você sabe disso, mas a gente tem 40 metros quadrados de uso de areia, que não pode ser cercado, mas a gente pode colocar ali nossas espreguiçadeiras e oferecer esse serviço. Somente para os hotéis da Orla. Então existe essa liberação, o que nos ajuda ali a gerar mais experiência. Não impede a pessoa comum que está indo, mas você consegue dar as espreguiçadeiras. Exatamente. A gente não cerceia o espaço. Sim. Né? Entretanto, a gente consegue colocar o nosso produto e destiná-lo ao nosso cliente ali. Perfeito. Mas eu tenho 586 quartos, 40 metros quadrados, não é nada para isso. Né? Então a gente percebeu que ali a gente gerava uma insatisfação, uma quebra da experiência. Então a gente oferecendo e entregava para todo mundo. Né? A gente dizia, tem um serviço de praia, mas 9h30 da manhã de sábado no verão, ele já não vai encontrar mais espaço na praia dentro daquele nosso espaço. Então a gente decidiu comprar um quiosque na frente do mar. Criamos ali o conceito Wave by Othon. O Wave não apenas por ser onda, mas também para remeter a bossa nova, né? E aí quando a gente fala de brasilidade, de Othon, uma empresa brasileira, origem brasileira, então a bossa nova faz todo sentido com esse marco, justamente no período onde o Othon se tornou Othon.
E ali a gente oferece 160 lugares com serviço de praia. Se não tiver lugar na espreguiçadeira, tem dentro do quiosque. É um lugar que ele consegue consumir, pagar diretamente dentro do hotel. Não precisa levar carteira, né? Dentro do conceito de segurança. E até porque também às vezes é chato, né? Vamos dizer que esteja você e outra pessoa, e os dois querem mergulhar no mar. Aonde ficam suas coisas? É o dilema do turista brasileiro, dilema, né? No Brasil, na verdade, né? Exato. Então, ali oferece essa proteção, essa segurança, mas principalmente essa experiência mais completa, mais fluida, mais leve. Aí vocês têm essa área mais os 40 metros? Essa área mais os 40 metros. Né? Então, isso favorece muito a experiência. E da onde a gente veio essa ideia? Através de um gargalo. Através de dados, através de conhecer ali aquilo que estava prejudicando a experiência daquela segmentação daquele cliente. Faz diferença para o corporativo? Se ele tiver só negócio, não. Mas faz diferença para o nosso público de lazer. Então, a gente vai compreendendo cada gargalo e vai ali implementando ou um novo serviço, ou um novo produto, ou um novo ajuste operacional, para que aquilo que machuca ele ali não seja mais isso, assim, flua como uma boa experiência. E onde é que fica especificamente, agora falando assim, estou hospedada lá, quero ter essa experiência? Porque foi uma coisa que eu pensei, eu falei, gente, como é que eu vou na praia? Tô sozinha. Sim. O nosso quiosque, ele está literalmente a alguns passos de distância. A gente escolheu um quiosque que fica justamente nos pontos de travessia com a faixa. Então você vai sair do hotel, você vai à direita, você vai atravessar o primeiro sinal, vai atravessar o segundo sinal que vai para a praia, e ele está bem de frente. Fantástico. Bem de frente. Né? Justamente num caminho seguro, inclusive, né? Atravessa na faixa, para não ter problema. Então ele vai pela faixa, literalmente ele está de frente. Né? Bacana do hotelaria, eu achei isso, é pensar os detalhes, né? Sim. Na faixa, olha só. E a gente escolheu esse caminho, né, esse que é justamente para oferecer segurança. Ele não está literalmente de frente ao nosso hotel. Seria ótimo se ele estivesse de frente, bem de frente. Mas ele está um pouquinho de lado, mas é o caminho mais seguro para o nosso cliente também. Então, ele fez mais sentido pra gente. E faz muito sentido porque, assim... É uma via, né? E o ser humano é aflito, né? Sim. Se estiver na frente, ele vai fora da faixa, não tem jeito. É verdade. Não é? É verdade, é verdade. E aí me conta um pouquinho também, tem o outro hotel, né, que é o Savoy. Queria conhecer um pouco também do formato. Esse é o nosso hotel, que ele é justo com aquilo que ele oferece. A gente tem um hotel ali 3 estrelas, que é o nosso Savoy Hilton Light. A marca Light é para remeter justamente essa leveza de uma hospedagem que a pessoa tem aquilo que ela contratou de modo muito leve e muito tranquilo. Então, ele tem bons quartos. É um hotel que fica na Nossa Senhora de Copacabana, a 2 quadras, eu digo uma até porque ele está nessa quadra e na quadra seguinte já é o mar. Então ele está ali a 130 metros da praia. Então é literalmente walk distance da praia. É um produto que ele tem sido muito hoje visto e adquirido pelo nosso cliente latino. Então argentinos, chilenos... se hospedam muito nesse nosso hotel. Ele entraria numa categoria econômica? Ele é uma categoria econômica, né? É um bom e muito justo bed and breakfast. A gente oferece um bom café da manhã. Isso é da nossa filosofia. Todas as nossas diárias incluem café da manhã. E ele oferece justamente um bom quarto, um quarto espaçoso, a depender da categoria. Oferecemos dentro desse hotel um quarto quádruplo, que para família com um casal mais 2 filhos é excelente, um bom custo-benefício e muito perto de tudo. Ele está ali no coração de Copacabana, numa área que é o Posto 5, que é muito movimentada, que é muito boa. Tem desde produtos de mercado, a farmácia, ao Roxy, que está ali na ponta, ao futuro Museu da Luz e do Som, que, enfim, voltou à obra e daqui a pouco será inaugurado. Ele pode andar até o Forte de Copacabana, que você viu que está ali bem pertinho. Se ele seguir a Nossa Senhora de Copacabana, ele vai sair nas praias de Ipanema, Leblon. Então, assim, ele está numa posição muito estratégica e oferecendo um bom custo-benefício para quem quer pagar um pouco mais barato, não precisa de tanto serviço para sua hospedagem, e ele oferece exatamente isso. Que era o que eu ia te perguntar, ali aquela localização ali não é só praia,
praia, né, Jorge? Assim, em volta ali no entorno, para dentro do bairro, tem diversas opções. Você falou do Roxy, do museu que vai reabrir, e que mais? Restaurantes, muitos restaurantes ali perto. A gente tem um forte bem ali pertinho. A gente, em Copacabana, isso é muito legal quando a gente fala de Rio de Janeiro, porque quando você visita algumas capitais, aí você fala assim, eu quero ir no principal ponto turístico dessa cidade. Você está distante dos principais hotéis. Em Copacabana, não. Você está ali a 20 minutinhos do Cristo Redentor, do Pão de Açúcar, que são os principais pontos turísticos da cidade, além das praias, né? Se o hóspede ele quer estender um pouquinho mais e conhecer outras naturezas do Rio de Janeiro, pode subir um pouquinho, ir para Búzios, ir para a montanha como Teresópolis, Petrópolis, Nova Friburgo, né? Então, ir para áreas de cachoeira, como Visconde de Mauá, Penedo. Isso tudo é Rio de Janeiro, e eu estou falando de 2-3 horas de distância. Então é muito comum lá nosso a gente receber o hóspede que vai ficar 7 dias conosco. Ele fica os 7 dias, ele vai para um desses pontos diferentes da cidade, né, como essas regiões que eu citei. Ele retorna para o hotel, fica mais 2-3 dias e embarca para o seu destino, para o seu retorno, né? Então esse mix que o Rio de Janeiro proporciona, poucas capitais tem tanta coisa tão perto. Verdade. A gente tem uma colunista que ela é uma influenciadora de um blog que chama Viajando com História, assim, o conteúdo dela é excelente, não sei se você conhece. Conheço. Ela é nossa colunista. E acho que uma das últimas matérias das colunas, ela falou sobre 5 pontos para se conhecer no Rio de Janeiro, fora as praias. Sim. Foi uma das nossas matérias mais lidas do último trimestre. Eu fui pensando nisso, que agora a gente fez o nosso site, a gente lançou um novo site recentemente, a gente criou um blog ali, justamente para, às vezes a pessoa não sabe disso, né? E a gente está começando a colocar ali essas informações, o que ele pode fazer além da praia, o que existe além do Pão de Açúcar e Cristo Redentor, né? Porque o Rio de Janeiro ele proporciona uma experiência muito completa. Sim. A cidade é linda por natureza, não só a região da Zona Sul, como a parte interna dele também é incrível. Assim, a história do nosso país, né, Jorge? Assim, ela foi muito, assim, Minas e Rio tem muito essa conexão, assim. Eu conversei com um dos entrevistados, essa conexão é muito forte porque ela é histórica. Sim, com certeza. Agora, pra gente ir finalizando ali, falando um pouco de insegurança, né? O Rio, ele tá nas manchetes aí, alguns entrevistados também falaram assim, tudo que acontece no Rio é pior, né? Porque dá mais mídia, dá mais manchete, enfim. Como que vocês lidam com essa insegurança, assim, que tem uma coisa que é insegurança real, tem outra coisa que é insegurança criada ali por causa do tanto de informação que a gente é exposto o tempo inteiro, né? Como lidar com... E é real? Os hóspedes, eles têm medo de estar no Rio ou não? Olha, isso é muito interessante, né? Teve uma vez que eu estava em São Paulo, não falando mal de São Paulo, amo São Paulo, mas é Brasil. Vou muito, né? É Brasil. E aí eu tava num táxi e o cara perguntou, e eu perguntei, e ele perguntou de onde eu era. Eu falei, eu sou do Rio de Janeiro. Você já visitou? Ele, Deus me livre. Aí eu parei um pouquinho, aí perguntei, mas você já foi assaltado em São Paulo? Aí ele, já tive meu carro roubado aqui 5 vezes. Né? Falei, então, eu nunca fui roubado no Rio de Janeiro. E tô lá minha vida toda. Essa percepção, assim, essa sensação de insegurança que às vezes as pessoas têm, tivemos episódios muito traumáticos numa história do Rio de Janeiro, né? É real, né? É real, aconteceu ali. Mas também a gente tem, obviamente, um foco da mídia na capital. Né? Rio de Janeiro, ela é uma capital muito relevante para o Brasil de modo geral. Então, e a gente pega que os grandes veículos de comunicação estão no Rio de Janeiro. Isso tem o seu pró e o seu contra. O pró é que eu tenho certeza que o Rio de Janeiro é uma das cidades mais vigiadas, né? Esse é o pró. Isso ajuda, obviamente, a gente combater a verdadeira insegurança que existe. Entretanto, ela também às vezes pode maximizar um pouquinho aquilo que é bem pouco. Vou citar um exemplo. Eu tenho um hotel de 586 quartos, mais um hotel de 151 quartos. Eu tenho uma média de 1.500 hóspedes por dia circulando, e nos últimos 2 anos, eu não tenho uma reclamação de um hóspede que tenha sido assaltado. De novo, a minha amostragem é boa. É boa. Né? A minha amostragem ela é muito saudável.
E isso felizmente é o modo como a gente usa para combater esse sentimento que às vezes as pessoas têm. Quando elas chegam no Rio de Janeiro, elas veem que não é isso tudo, que acabaram criando como uma sensação, muito pelo contrário. E depende muito de onde você está na cidade também, né? É uma cidade grande. É uma cidade grande, né? É claro, a gente tem problemas sociais, a gente tem problemas em algumas determinadas regiões, como tivemos no ano passado, com ação policial, etc. Mas isso é distante da zona turística do Rio de Janeiro. Isso não é a realidade da zona turística do Rio de Janeiro. É uma realidade mais do interior do Rio de Janeiro e não da zona turística. Quando saem algumas pesquisas estrangeiras sobre violência em cidades, eles registram aquilo por mortes por número de habitantes. Né? E eles nomeiam as 50 cidades mais violentas do mundo. E eu costumo usar isso como referência. Dentro dessa pesquisa de 2024 a 2025, ainda não vi, mas de 2024 existiam 14 cidades brasileiras. Sabe qual era a posição do Rio de Janeiro? 14º. Rio de Janeiro não está na lista. Nem apareceu? Nem apareceu na lista. As 14 cidades brasileiras, infelizmente, se concentram no Nordeste. Né? E a gente tem visto muita notícia ultimamente falando até do aumento disso, infelizmente. Principalmente das pequenas, né? Principalmente das pequenas. Então, o Rio de Janeiro não está lá. Existem inúmeras cidades mexicanas, Oriente Médio, Brasil, né? Em algumas regiões do Brasil, mas o Rio de Janeiro não prefigura nem nessa lista. Mas quando a gente cita isso, né, algumas pessoas falam assim, segundo, terceiro, não está nem na lista. Como a gente começou a conversa, eu chutei o último, né? Você foi mas bem eu nisso. Coloquei na lista. Mas colocou na lista. Mas eu coloquei na lista. Mas tudo bem, a minha pergunta leva a uma indução de erro. É intencional. Mas para exemplificar de que não é essa insegurança toda que existe no Rio de Janeiro. E dá para minimizar, como a questão do quiosque que você falou, né? Exato. Eu tenho onde deixar minhas coisas e curtir a praia, né? É claro, né? Assim, toda grande capital tem problema. Né? A gente vira e mexe, vê notícias de Paris, a gente vê notícias de Londres, né? A gente tem São Paulo, né? A gente tem Rio de Janeiro. Belo Horizonte. Belo Horizonte, né? Aonde tem grande aglomeração de pessoas e abismos sociais, a gente vai ter algum impacto disso. Mas o Rio de Janeiro, né, assim, não porque eu vivo aqui e vivo do negócio aqui, mas ela é uma cidade que ela tem se tornado cada vez mais segura, aonde a mídia eu não encaro como negativo, porque ela gera, por outro lado, a reação, né? Todo governante aqui, ele vai se preocupar ainda mais com a mídia do que um outro governante de outra capital, porque nós atraímos muita mídia e muita imagem. É óbvio, né? Você vai querer ter notícias dos principais lugares, e Rio de Janeiro é uma das principais cidades do mundo. E uma coisa bacana aqui é que o carioca ama o Rio, né? Sim. Senão não estaria a gente fala mal da gente, mas não fale mal da gente, senão que vai dar problema. Exatamente. Não, e é uma cidade linda, né? É linda. E assim, é no mundo. Né? Assim, para quem viaja muito, eu viajo muito. Não tem outra cidade, pelo menos não que eu conheça o mundo inteiro, mas das que eu conheço, não tem outra cidade que junta montanha, que junta mar e que tem essa possibilidade visual, assim. E eu digo também, Isabela... E quando eu vejo o carioca perdendo fôlego com a própria cidade, isso eu acho que é uma coisa que o mineiro tinha que aprender, sabe? Assim, de ter esse orgulho de onde está. E eu digo assim, obviamente aonde a gente vive vai moldando um pouquinho do nosso comportamento. E esse lifestyle carioca é o que eu vejo que muitos clientes citam, porque é muito comum você vê as praias cheias de pessoas antes de ir para o trabalho fazendo futevôlei, fazendo beach tênis, esporte na praia, esporte ao ar livre. Com uma faixa de areia maravilhosa. Que é algo mais saudável do que isso, né? Vivenciar isso. E esse estilo de vida do carioca, leve, de ir de havaianas, de ir de chinelo de dedo pro shopping, essa leveza do carioca, ela transborda em tudo, no atendimento. Às vezes as pessoas falam assim, o atendimento no Rio de Janeiro não é tão bom. Não, ele não é formal. Né? Ele é um atendimento de leveza. Verdade. O garçom vai te tratar como seu melhor amigo, porque esse é o jeito dele de ser.
e isso é transmitido e obviamente gera essa experiência ainda mais profunda. Né? Não existe nada melhor do que a gente visitar um lugar e conviver com as pessoas, desfrutar da gastronomia e levar com isso um emaranhado de experiências muito significativas. Verdade, isso mesmo. Jorge, e aí você tá aí, né, na praia mais famosa do mundo, ou uma das mais famosas do mundo todo dia, mas você tem seu lado turista também, né? Amo viajar. E quando você tá de férias, o que você gosta de fazer? Olha, eu gosto muito de viajar, né? Não importa para onde, sendo com minha família é maravilhoso, né? Eu tive 2 momentos, né? Assim, antes de ter filhos e pós ter filhos. Antes de ter filhos, eu busquei experiências em lugares remotos e icônicos. Agora que eu tenho filhos, eu busco experiências que tragam segurança, mas que também me tragam experiências muito boas. Eu amo ficar em hotéis, né? Eu trabalho em hotel e amo hotelaria de modo geral. Isso nos ajuda a aprender também, né? Quando a gente está viajando, a gente se comporta como aquilo que a gente é, como um cliente também. E a gente sente ali aquilo que faltou, e aí isso sempre me remete, será que eu faço isso lá? Vou citar um exemplo. Eu viajei recentemente para uma ilha na Grécia. Foi uma experiência ótima, peguei um hotel frente ao mar maravilhoso, mas a piscina do hotel fechava às 5 da tarde. Na Grécia o pôr do sol é 9h30, 10 horas da noite. E eu queria fazer os passeios na ilha que eu estava, e aí quando eu ia pro hotel a piscina já estava fechada. Isso me deixava enfurecido. Queria aproveitar o hotel, né? E eu não aproveitei o hotel, eu não entrei nenhum dia na piscina, porque eu tinha já os passeios que eu queria fazer. Chegava no hotel, estava fechada a piscina. E aí quando eu estava voltando para casa após férias e botando na balança toda a minha satisfação, falei, putz, eu faço isso no meu hotel. Eu fechava a minha piscina às 7 da noite. E talvez no Rio de Janeiro, que anoitece um pouco mais cedo do que nesses lugares da Europa, eu pensei, não, vamos mudar isso. A gente fez a reforma do nosso rooftop, levamos a piscina para a borda do hotel, transformando em borda infinita. Então é uma piscina incrível, um rooftop incrível, que fecha às 10 horas da noite. Olha que fantástico. E é fantástico porque eu vejo o pessoal mineiro, possivelmente, chegando da praia, correndo pra piscina. E vai pra piscina e fica lá até as 10h20, curtindo a Copacabana à noite, que é linda. A Copacabana é lindo de dia, e quando tudo se apaga, ela continua um espetáculo diferente. E hoje, lá na nossa piscina, a gente proporciona essa experiência. E essa é a vantagem da gente viajar também. Eu só percebi que algo poderia ser melhorado através da minha própria experiência. A gente fica tão envolvido com o dia a dia que não consegue perceber, né, Jorge? E a nossa experiência pessoal, né, vai sendo carregada. Com certeza, né? O seu olhar é crítico o tempo inteiro. Você não separa, né? Não tem uma divisão na cabeça. Então, quando eu gosto de viajar, eu viajo meio trabalhando, né? Pelo visto. Mas é uma viagem que me possibilita conhecer bons hotéis, de aprender com esses bons hotéis e, obviamente, ter memórias inesquecíveis, assim como os meus clientes vão ao meu hotel e também tem. Maravilha, Jorge, eu quero te agradecer muito, assim, por ter aceitado o nosso convite, por esse bate-papo aí, que eu acho que vai ser muito elucidador, tanto para quem quer viajar para o Rio, para quem quer conhecer a praia de Copacabana, ficar hospedado ali de frente para o mar, sabendo que, assim, muito facilmente, estando no Othon, vai conseguir ter vista. Sim. Né? Assim, a maioria dos apartamentos, pelo que eu entendi, eles têm... Mais de 90% tem vista da praia. Praticamente então todos, né? E te agradecer, seja sempre bem-vindo ao iTurismo. Foi um prazer, obrigado pela oportunidade, pelo bate-papo, pela leveza do bate-papo, né? Passou o tempo, nem sei quanto tempo passou, mas foi muito bom estar aqui contigo e espero que quem nos assista goste também desse bate-papo, tanto quanto eu gostei. Maravilha, a gente espera em Minas Gerais também, viu? Com certeza. A você, eu quero te convidar para saber mais do hotel no Instagram e no TikTok, no @Rio Othon Palace, tá? Então, repete 2 vezes. E no site direto, no othon.com.br, que aí você vai ter essa estrutura toda ali que o Jorge falou pra gente. Claro, seguir o nosso Instagram, @portaluaiturismo, e diariamente o nosso conteúdo sobre turismo em turismo.ai.com.br. Mais uma vez, o nosso muito obrigada. Te vejo na próxima semana.